Antes de dar início à aula, eu quero te passar informações super importantes, então presta atenção nas dicas que eu vou falar aqui. Primeira informação é que essa peça é um tamanho único com regulagem nas costas, então ela veste do 38 ao 46, que é o PMIG. Outra informação, você quer uma peça fluida, use Camila Mil, Baby Soft e Cleia. Para usar esses 3 fios, você vai precisar da agulha número 2 ou 1,75. Isso é preciso para que tenha uma fluidez na peça, ok? E não diminua no tamanho do cropped. Para você que vai usar verão, assim como eu, você vai usar a agulha de 1,25 para ficar mais encorpada a peça, uma peça mais reta, beleza? E para você que quer fazer o tamanho GG, é só usar o barbante número 2 com a agulha equivalente à numeração do barbante, tá bom? Então essas são as dicas a serem passadas, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, é só chamar aqui no direct ou deixar nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Um beijo! Vamos à lista de materiais. Temos fita métrica, 2 novelos de linhas de cores diferentes. O tex dessas linhas é 369, indicado para agulhas de 2,5 a 3,5. Porém, nós iremos usar a agulha de 1,25 por conta da montagem dos pontos para ficar mais encorpados, tá? Essa linha é a verão, da círculo, e eu vou te passar aqui quantos metros ela tem. 406 metros, tá? Vou te mostrar também a cor. Esse branco aqui, ele é 8001, do lote 759694. Eu tenho o Tiffany, que é a cor 5669, do lote 758544, tá bom? E agora vamos seguir. Olha só, se você quiser usar outros fios, pode usar também, porém vai alterar o tamanho da peça, tá bom? E aqui, tendo esses materiais, vamos dar seguimento à montagem dos pontos. Vamos iniciar o cordão de correntinhas e é super importante que você use a agulha 1,25. Se você usar qualquer outra agulha acima dessa numeração, vai alterar o tamanho da sua peça. Lembrando que essa peça que eu estou passando aqui é um tamanho único, tá? Que se ajusta aí até o G, porém cada corpo vai se adaptar de uma forma diferente, digamos assim, não sei se é a palavra certa, mas vocês entendem. Vou fazer aqui um cordão de 64 correntinhas e volto. O cordão ficou com 20 centímetros e de correntes 63 correntinhas. Para completar as 64 correntinhas, eu vou segurar aqui onde formou 63 e vou subir mais 4 correntes, 2, 3, 4. Laço. Na quinta corrente, a partir da agulha, faço um ponto alto. Laço, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto, e vamos trabalhar no total de 13 pontos altos com as 3 correntinhas laterais, tá? Aqui subimos 4 correntes, fizemos um ponto alto na quinta correntinha e iremos trabalhar aqui os pontos até chegar a 13 pontos altos, para mudarmos a cor. Aqui eu já tenho 13 e no 13º ponto você não fecha as 2 correntes que estão na agulha. Você vai deixar aqui porque iremos trocar o fio, tá? Peço desculpa porque aqui em algum momento ficou um clarão, não dá nem para ver os pontos, mas
eu vou te explicar para que você possa fazer. Aqui eu tenho no total de 13 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que subimos no início da carreira. Deixo as 2 alças na agulha, vou trocar aqui pro fio Tiffany. Essas 2 alças a gente sempre vai deixar para trocar o fio. Essa dica aqui, toda vez que você for trocar de cor, vai fazer esse processo, segura a pontinha do fio da cor Tiffany aqui embaixo, rente ao cordão, laça, puxa a alcinha por dentro das 2 alças que ficaram na agulha, ajusta, segura aqui com os 2 dedos na base do cordão, laça o fio, vem na próxima corrente e faz um ponto alto. Tá vendo? Não é difícil, é só ter paciência que consegue. Vou refazer aqui para você pegar direitinho. Segura a ponta do fio, essa pontinha aqui, na base do cordão. Ou você pode fazer desse jeito, faz uma correntinha e passa por dentro das 2 alças, caso você não queira ficar segurando lá embaixo. Mas eu acho mais prático e um caimento melhor segurando o fio na base do cordão de correntinhas. Faz um ponto alto aqui e segue cobrindo, abraçando esse ponto com os pontos altos, esses fios com os pontos altos que você vai montando ao decorrer do cordão, tá? Olha só, fica essas 2 pontinhas, você vai nivelar no cordão de correntinhas, laça o fio, passa por dentro da corrente e essa agulha vai sair aqui atrás dos 2 fios que a gente está segurando na base do cordão, tá vendo? Vai laçar o fio abraçando essas 2 pontinhas e faz o ponto alto, tá vendo que ele já fica aqui dentro do ponto que está sendo montado? Então, é essa sequência que você vai seguir por toda a extensão do trabalho, sempre cobrindo a cor que tá na base, ou seja, a linha que ficou de base, porque assim, quando você mudar para a cor Tiffany, vai ficar o fio branco, você vai cobrindo ele com os pontos que você vai montando na carreira de base. Quando trocar pro branco, você vai cobrir o Tiffany montando os pontos altos sobre ele, tá? Não sei se deu para entender, mas vamos ao decorrer do vídeo, você vai entender. Não é difícil não, é um trabalho com fio conduzido, acho que é assim que fala, que você vai cobrindo o fio que está embaixo, para na próxima sequência de cores você ter ele ali disponível e não ficar essa cor por trás, tá vendo? Faço o próximo ponto abraçando a cor que está embaixo, juntamente com a correntinha do cordão, laço, introduz a agulha na corrente, puxa o fio por trás dos 2 fios que estão aqui. Tem 2 fios aqui embaixo, meninas, por conta do início da cor, né? Mas quando terminar aqui, só vai ficar uma cor, o branco, porque aqui é o início da carreira, tá? Iniciamos aqui com o branco para trocar para o verde, que é um Tiffany, ficou essa pontinha. Trabalhei 10 pontos altos, o 10º ponto fechei com a cor, mudei para o branco, tá vendo? Só ficou aqui o fio verde. Novamente o mesmo processo, laço por dentro da correntinha, subo a laçada e fecho meu ponto alto. Laço novamente dentro da corrente, passo a agulha por trás do fio de base e faço o ponto alto. Laço, passo na correntinha, levo a agulha lá atrás, puxo a laçada, abraçando o fio que está na base do cordão, esse fio aqui, vamos cobrindo com os pontos altos junto com o cordão de corrente, tá bom? Deu para entender? Então, agora vamos trabalhar aqui pontos altos. Novamente, um ponto alto,
pegando aqui por trás do cordão. Leve ele junto como se ele fosse o cordão de correntes. Deu para entender? Trabalho por 20 pontos altos na cor branco. E no 20º ponto, eu deixo as 2 alcinhas na agulha, solto o fio branco, deixo ele aqui atrás e o fio verde trago para frente, tá? É importante deixar um dos fios do seu lado direito e o outro do lado esquerdo para não embaraçar aí, beleza? Passo o fio verde por dentro das 2 alças que ficaram na agulha e vou dar seguimento nos pontos. No próximo ponto, um ponto alto. Lembra de ajustar o ponto para não ficar falha na transição de cores. Um ponto alto. Laço novamente. No próximo ponto, um ponto alto. Lembrando de pegar junto o fio branco. Olha, leva a agulha lá atrás. Passa o fio por baixo, já abraçando o fio que está sendo conduzido, tá? É só seguir o passo a passo que está no vídeo. Se você não conseguir entender o que eu digo, segue o que você está vendo. Um ponto alto, já tenho aqui 4 pontos altos, o 5º ponto alto. E vou montar aqui 10 pontos altos. Após isso, vou fazer a transição de cores. Faço mais 13 pontos altos no fio branco. E desse verde teremos 10 pontos. Aqui 10 pontos altos. E o 10º ponto, eu deixo as 2 alças, pego o fio branco, passo por dentro dessas alças, ajustando aqui para ficar bem nivelado ao ponto alto, para não ficar abertura na transição. Ponho o fio verde na base do cordão, olha só, para minha direita, tá? Sempre para minha direita. Esse fio verde foi o que eu escolhi para ficar para a direita e o branco para a esquerda, para não ter o risco de embaraçar esses fios e aí atrapalha bastante no procedimento dos pontos aqui, tá? Um ponto alto e vou trabalhar até aqui no último espaço do cordão de correntes. Recapitulando aqui, essa base tem 13 pontos na cor branco, 10 no Tiffany, 20 no branco, 10 no Tiffany e 13 no branco. Entenderam? Finalizo aí com 13 pontos, deixo 2 alças na agulha, pego o fio Tiffany, passo por cima da agulha antes de fechar as laçadas, puxo o fio branco e passo por dentro de todas as alças. Viro aqui, deixando o fio Tiffany rente à carreira de base, vou subir 3 correntes, no próximo ponto, um ponto alto, já envolvendo o fio Tiffany junto, tá? Deixa esse fio rente à carreira de pontos altos e assim que você for fazendo os pontos altos, você já vai envolvendo ele, beleza? No mesmo passo a passo que vocês estão vendo aqui. Um ponto alto. E vou trabalhar assim por pontos altos até chegarmos no 2º ponto alto da cor Tiffany, tá? Vou trabalhar até aqui e volto com vocês. Pronto. E aqui temos no total de 15 pontos altos, porque tivemos o acréscimo aqui de 2. Eu deixo aqui esse último, as 2 alcinhas na agulha. Vou trocar pro fio Tiffany, pego ele que tá aqui atrás, vou trazer pra frente. Inclusive, ele tem que sempre ficar pra frente, porque o novelo dele tá pra minha direita. Fecho a laçada com o fio Tiffany, vou dar uma puxada no fio para ajustar aqui a transição das cores e não ficar a abertura. Próximo ponto, um ponto alto, já envolvendo o branco junto, tá? Não deixa ele pra fora, não. Vai conduzindo por todos os pontos que você for fazendo. Um ponto alto. E aqui, por estar trabalhando com a agulha a numeração menor do que o indicado para o fio, sempre dá
um desfiado aí que tem que refazer, tá? Mas nada que dificulte o processo. Vamos lá. Um ponto alto, no próximo um ponto alto e sigam esse passo a passo, ok? Um ponto alto e um ponto alto. Para os iniciantes, vocês podem reduzir a velocidade desse vídeo, tá? Para vocês pegarem tudo detalhado. E aqui eu tenho 8 pontos altos, porque diminuímos 2 aqui no início, então vou fazer mais 2 aqui para frente. No primeiro ponto alto da cor branco, um ponto, no segundo um ponto, e temos aqui 10 pontos altos. Não fecho as alças do 10º ponto, vou pôr o fio aqui para frente e vou pegar o branco. Fecho a laçada, ajusto aqui para fechar a passagem de uma cor para outra e vou seguir fazendo pontos altos. Estamos aqui na base de 20 pontos altos e nele vamos trabalhar 16 pontos altos. Vão sobrar lá no final dessa sequência 2 pontos. Vamos deixar ele aqui e trocar para o verde, tá? Porque agora vai ser o inverso. Aqui vamos trabalhar 16 pontos altos, sobram 2, deixo 2 alcinhas na agulha, olha só. 16 pontos altos, 15, 16. As 2 alças ficaram na agulha, venho aqui, fecho com o fio Tiffany as 2 alças. Olha, meus fios por todo canto, né? Sempre que eu vou fazer crochê tem um fio de cabelo. Um ponto alto no próximo ponto de base na cor branco e o segundo ponto alto no último ponto alto da cor branco. Vou seguir a sequência ponto alto sobre ponto alto, conduzindo, olha só, é o espelhamento dessa base aqui, o acréscimo veio antes. Então, como veio antes aqui, para finalizar a carreira, no segundo ponto alto do Tiffany, eu mudo para cor branco e vou trabalhar até o final da carreira com o fio branco. Desse jeito aqui, um ponto alto, levando sempre o branco junto, tá? Conduzindo na base dos pontos altos. Um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, até ficar só 2 pontos altos da cor Tiffany. Um ponto alto, deixo 2 alcinhas na agulha, chegamos aqui para fazer a transição das cores e temos aqui 15 pontos altos, tá? Deixa eu tirar aqui que eu fechei a laçada, tem que deixar as 2 alcinhas, trago o fio para frente, pego o branco, fecho as alças, dou uma ajustada no fio para não ficar falha na transição das cores, um ponto alto e um ponto alto no último ponto alto da cor Tiffany. Já vou para a base do branco, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e até o final da carreira, fazendo pontos altos, conduzindo o fio Tiffany junto, tá? Não tem segredo, é só deixar o fio aqui em cima dos pontos altos de base e seguir fazendo ponto alto. Chegamos aqui no final, vamos fechar as 2 alças, trazendo o fio Tiffany para cima da agulha e fechando a alcinha aqui, olha. Deixa esse fio aqui, passa ele para cá, para trás, deixando já nivelado na base de pontos altos. Aqui eu já adiantei, como vocês viram, eu virei o fio verde para trás. Aqui deu uma embolada, mas eu vou me resolver, tá? Subi 3 correntes, igual a gente fez na base anterior. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto, levando junto o fio Tiffany, tá? Ou a cor branco, toda vez que você for trabalhar uma cor diferente, fazer a transição de cores, leve o fio na base, vá conduzindo ele junto aos pontos. Vou montar aqui os pontos altos, trabalhando com o fio verde até o segundo ponto alto do grupo de pontos altos da cor Tiffany. Um ponto alto,
mais um ponto alto. E vamos trabalhar até aqui, olha, o segundo ponto alto do grupo de pontos altos da cor Tiffany. Sigo trabalhando com o fio verde até o segundo ponto alto do grupo de pontos altos da cor branco. Aqui, olha, trabalhei, vou trocar o fio pro Tiffany, deixo as duas alcinhas do branco sem fechar e fecho com o Tiffany. Puxo o fio branco para ajustar o ponto, porque na transição fica frouxo, tá? Então você tem que dar uma puxada no fio que vai ficar na base para ser conduzido. Um ponto alto, mais um ponto, terceiro ponto alto, quarto ponto alto, quinto ponto alto. E vamos seguindo assim. E essa base aqui, ela sempre vai ficar com 10 pontos, porque diminui no início, mas aumenta no final. Pegamos aqui 2 pontos altos do grupinho da cor branco, deixa a alça no último ponto alto da cor verde, deixa ele aqui para a base, na frente, volto no branco e fecho a laçada aqui, olha, puxo o fio que ficou na base para ajustar o fechamento aqui da transição, puxo um ponto alto, segundo ponto alto, e aqui onde a gente tinha 16 pontos, vamos ficar 12 pontos altos na cor branco, tá? Porque lá no final tem que ficar 2. Vamos deixar 2 da cor branco sem trabalhar para trocar pelo verde. E vamos fazer o espelhamento novamente. Fiz aqui o ponto, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos. E o 12º eu deixo 2 alças na agulha, pego o fio Tiffany, gaguejei agora. Faço um ponto alto, no próximo ponto alto, e agora vamos trabalhar ponto sobre ponto da base da cor Tiffany. Por 8 pontos, tá? Porque já temos 2 de acréscimo, totalizando 10. Deixa os 2 aqui e trabalho com o branco até o final da carreira. Igualzinho aqui no início, tá? Desse jeito aqui. Finalizei a terceira carreira, deixo 2 alças na agulha, pego o fio Tiffany, trago para a direita e fecho as 2 alças que estão na agulha. Viro o trabalho, subo 3 correntes. Falta uma aqui, tá? Deixei só com 2, mas você vai fazer 3 correntes. Próximo espaço, um ponto alto, já envolvendo o fio Tiffany que tá na base. E mais um ponto alto. Teremos 3 pontos altos na cor branco com as 3 correntinhas de início. Deixo as 2 alças do terceiro ponto alto na agulha, mudo para o fio Tiffany e faço um ponto alto no próximo ponto alto. Dá uma leve puxada no fio branco para ajustar o ponto alto da transição. Nos próximos pontos, um ponto alto. Estamos aqui já no quarto ponto alto da cor Tiffany. E vamos trabalhar pontos altos até chegarmos aqui, faltando 6 pontos para chegar no grupo do Tiffany, dos pontos altos, e trabalhamos com o fio Tiffany 8 pontos altos, tá? Vou trabalhar os 6 pontos restantes aqui na cor branco, fiz a transição do Tiffany para o branco, como já fizemos nas carreiras anteriores, e vamos seguir aqui, tá? Vou seguir até o segundo ponto alto do grupo de cores, do grupo de cor Tiffany, tá? Um ponto alto no primeiro ponto alto e um ponto alto no segundo ponto alto. Deixo as 2 alcinhas na agulha e faço a transição pro Tiffany. Olha só, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudo aqui, deixo o fio branco para trás, pego o fio Tiffany aqui na frente, vou fechar as 2 alças que estão na agulha, puxa o fio branco para ajustar essa transição, tá? Para não ficar espaço entre as transições de cores. Vou trabalhar pontos altos nos pontos altos de base,
terceiro ponto, quarto ponto alto, quinto ponto alto, sexto ponto alto, sétimo ponto alto, oitavo ponto alto. E vamos trabalhar por 2 pontos altos do grupo da cor branco. Aqui, ó, 8 pontos altos. E vamos aqui, ó, no primeiro ponto alto do grupo branco, um ponto alto. Um ponto alto no segundo, deixa as 2 alças, pega o fio branco que tá lá atrás e fecha as alças. Olha só, aqui eu tenho 10 pontos. Aqui também 10 pontos altos. Transição para o branco, um ponto alto no próximo ponto e vamos trabalhar até ficar apenas 2 pontos altos do grupo branco. Um ponto alto, lembrando sempre de envolver o fio da base na confecção do ponto alto. Um ponto alto. Estamos já em uma fase que nem precisa estar falando, né? Porque o fio, ele já fica rente à carreira de base, então é só dar continuidade. Um ponto alto. O último ponto alto dessa sequência aqui, ficamos com 2 pontos na cor branco. E temos 8 pontos altos, deixo 2 alças na agulha, pego o fio Tiffany e vou fechar essas 2 alças que estão na agulha, fazendo a transição de cores. Se você perceber que ficou uma falhinha, dá uma puxada levemente no fio branco para ajustar essa abertura, tá bom? Um ponto alto, agora chegamos na base da cor Tiffany. Um ponto alto e vamos trabalhar 10 pontos altos no total para fazer a transição da cor para o branco. Um ponto alto, um ponto alto. Percebe que quando a gente passa do meio do trabalho é um espelhamento com o início do trabalho, entendeu? Já adiantei aqui o grupo de 8 pontos altos na cor branco. Se vocês repararem, só aqui nesses 2 motivos que tivemos 10 pontos altos. O restante foram um grupo de 8 pontos altos, entendeu? Com exceção da lateral que iniciamos com 3 pontos altos. O final será do mesmo jeito. Aqui eu tenho 8 pontos altos na cor branco, que é igual aqui. E agora vamos fazer 8 pontos altos na cor Tiffany, para daí a gente fazer os 3 últimos pontos altos na cor branco. Faço a transição fechando as 2 alças do ponto alto branco com o fio Tiffany, dou uma ajustada, né? Aqui eu não mostro porque o jeito que eu já deixo o fio de base na base dos pontos altos da carreira, não preciso puxar. Mas como você vai estar iniciando aí, dá uma puxadinha para ajustar a transição. Aqui eu tenho 8 pontos altos, 7, vamos para o oitavo. Deixo as 2 alcinhas na agulha, pego o fio branco, fecho essas alças, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e na última correntinha aqui faço um ponto alto. Um ponto alto. Deixo as 2 alças na agulha, trago o fio verde aqui para cima e fecho as 2 alças que estão na agulha. Subo aqui, viro o trabalho, faço uma corrente e vamos iniciar aqui a 5ª carreira com 2 correntes na cor branco. Deixa eu tirar esse fio de cabelo que me persegue. 1, 2. A terceira corrente eu fecho com o fio Tiffany. Vou trazer aqui esse fio para frente. E a terceira corrente eu já vou pegar o fio Tiffany, passar aqui por dentro. E vamos nivelar aqui para não ficar espaço entre a transição.
um ponto alto, no segundo ponto alto da cor branca, um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base do grupo de 8 pontos na cor Tiffany, passando ele aqui na lateral. Os 2 pontos altos da cor branco serão trabalhados com o fio Tiffany. E teremos nessa carreira, no motivo da cor Tiffany, 12 pontos altos. Olha, esse cropped é muito lindo. Vocês viram aí no início do vídeo que esse desenho é único, é charmoso, traz todo um requinte para a peça. Não sei se eu tô iludida, mas é de longe a peça que eu amei fazer, mas me deu tanta dor de cabeça que eu pensei que eu ia estar morrendo de ódio desse cropped no final, mas quando eu olho para ele me dá uma satisfação tão grande. O 12º ponto não fecha a alcinha e aqui eu tenho 2 pontos altos iniciais antes da base do verde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos.